Olá, a palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 1, versículo 28, que após Deus ter criado Adão e Eva, ele os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra. Mas além de Deus abençoá-los dessa maneira, Deus lhes concedeu a capacidade de sujeitar a terra e dominar sobre todo o resto da criação. Mas quando lemos Gênesis capítulo 3, nós vemos que o ser humano, mais especificamente Adão e Eva, falhou no propósito divino. A Bíblia diz que eles caíram, que eles pecaram, desobedeceram a Deus. E quando nós observamos esse acontecimento na história da humanidade, nós normalmente pensamos que eles apenas perderam a proximidade com Deus. Pois a Bíblia diz que toda tardezinha Deus descia no Éden para conversar com Adão. Então entendemos que eles apenas perderam essa intimidade e essa proximidade com Deus. No entanto, quando estudamos mais a fundo, nós vemos que Adão e Eva, e extensivamente também a humanidade, perdeu uma outra coisa muito importante no ato da queda de Adão. Então assista esse vídeo até o final e vamos descobrir o que de tão importante Adão e Eva e posteriormente a humanidade perdeu no momento em que falhou em obedecer a Deus. A Bíblia Sagrada diz em Gênesis capítulo de número 3 que Adão e Eva falham no propósito de se manter no seu estado original. E a Bíblia diz que Satanás, personificado numa serpente, engana, persuade a Eva e a faz comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E Eva posteriormente vai e oferece o fruto a Adão, que também acaba por comer do fruto e assim pecar contra Deus. A partir daí nós vemos um grande declínio espiritual do ser humano. Capítulo 4 de Gênesis vai dizer que Caim assassina seu irmão Abel, o primeiro homicídio da história. Quando nós vamos para o capítulo 6, nós vamos ver que a humanidade está totalmente corrompida. Deus quer destruir a humanidade, porém Deus preserva Noé e sua família, uma família de justos. E conhecemos a história do dilúvio. Deus manda o dilúvio, destrói todo ser vivente na face da terra, o ser humano, porém a Noé e sua família, juntamente com uma espécie de cada animal, na arca ele preserva. No capítulo 9 de Gênesis, após o fim do dilúvio, a Bíblia diz que Noé e sua família saem da arca. E Deus estabelece uma aliança com Noé e sua família. E Deus vai abençoá-los da mesma forma que abençoou Adão e Eva, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Porém, Deus agora não mais vai conceder-lhes a autoridade de sujeitar a terra e dominar sobre o resto da criação. Muito pelo contrário, o versículo 2 vai dizer que eles não mais dominarão sobre os animais, mas os animais teriam pavor e medo e fugiria deles. Então, quando lemos de Gênesis capítulo 1, versículo 28, diante daquilo que Deus estabeleceu para Adão e Eva, e vamos para Gênesis capítulo 9, versículo de número 2, fica muito claro o que o ser humano perdeu com a queda de Adão e Eva. Eles perderam essa capacidade de sujeitar as coisas, essa capacidade de dominar sobre as coisas. Ou seja, a partir do momento que nós perdemos o domínio, nós perdemos o equilíbrio. E nós vemos então a história do ser humano biblicamente narrada, que o ser humano vai falhar em todo o propósito que Deus estabeleceu. Sempre faltou um equilíbrio para o ser humano. Nós vemos os homens mais perfeitos da Bíblia Sagrada, por algum momento tendo um desequilíbrio e falhando naquilo que Deus estabeleceu. Nós vemos Abraão, por exemplo, homem conhecido como pai de nações, conhecido como
pai da fé, mas nós vemos que ele, em um desequilíbrio de certa forma, acabou saindo um pouco fora dos planos de Deus, pois o plano de Deus era lhe dar Isaque por descendência, mas Abraão, de certa forma, perde esse equilíbrio e acaba tendo um outro filho chamado Ismael. A Bíblia Sagrada vai dizer ainda que por um momento Abraão sai de certa forma desse equilíbrio que deveria ter e por medo ele mente 2 vezes dizendo que Sara era apenas a sua irmã. Quando nós lemos a história de Jacó, nós vemos Jacó também aqui, aquele no qual seria o cumprimento total da promessa de Deus, nós vemos ele falhando e falhando feio. A Bíblia Sagrada diz que ele engana seu pai, rouba o seu irmão e tem que sair fugido de sua casa. Quando nós vemos ali os patriarcas, os descendentes de certa forma de Jacó, aqueles que dariam nome às 12 tribos de Israel, nós vemos eles falhando também, nós vemos eles de certa forma num desequilíbrio muito grande, falhando quando vendem seu irmão José, quando mentem para o seu pai dizendo que ele tinha sido devorado por uma fera selvagem. Então nós vemos o ser humano falhando num tempo todo, errando. Por quê? Porque falta esse domínio, falta esse equilíbrio. Quando nós olhamos para o povo de Israel após sair do Egito, nós vemos eles agora, o povo já formado, as 12 tribos de Israel, nós vemos eles falhando o tempo todo. Não importava o que Deus fazia para eles, eles não conseguiam manter esse equilíbrio, uma vida equilibrada e em conformidade com a vontade de Deus. Viram milagres como sair água da rocha, como um mar se abrir diante deles, como uma nuvem que os cobria durante o dia para que eles não morressem debaixo daquele sol escaldante, e uma coluna de fogo que os acompanhava à noite para que eles não morressem de frio. Lemos que eles viram maná descer do céu. Deus enviou codornize para alimentá-los. Ainda assim, eles não conseguiram ter o equilíbrio. E a Bíblia Sagrada diz que daquela geração que saiu do Egito, apenas Caleb e Josué entraram na terra prometida. Quando nós vamos para o período de Juízes, a Bíblia Sagrada vai dizer que o povo de Israel vive um período de oscilações, onde toda vez que se levantava um líder, eles buscavam o Senhor, eles permaneciam na presença do Senhor, mas era só aquele líder morrer que eles se corrompiam, ou seja, eles perdiam o equilíbrio. Quando nós lemos acerca da história dos reis de Israel, nós vemos um grande exemplo de um rei que foi um dos homens que mais agradou a Deus no início do seu reinado. Porém, no final do seu reinado, entrou num grande desequilíbrio, a ponto de idolatrar, a ponto de edificar templos para ídolos, templos para deuses estranhos, que foi o caso de Salomão. Nós vemos o próprio rei Davi, seu pai, passando por diversos momentos de desequilíbrio. A Bíblia Sagrada diz que ele adulterou, planejou o assassinato de Urias, enumerou o exército de Israel e foi punido por Deus por conta disso, a ponto da própria palavra de Deus dizer que foi Satanás quem incitou o rei Davi a fazer aquilo. Portanto, nós vemos esse desequilíbrio presente permanentemente na vida do ser humano. E quando nós chegamos no Novo Testamento, Deus, ele observa que o ser humano não somente precisa de salvação, não somente precisa de um resgate, mas ele precisa também ter o equilíbrio. Ele precisa recuperar o domínio das coisas. É por isso que quando lemos profeticamente acerca de Cristo, a Bíblia Sagrada se refere a ele como a rocha, como a pedra, como algo que dava sustentação e equilíbrio. Quando lemos 1 Coríntios 3,11, a palavra de Deus vai dizer que Cristo é este fundamento. Fundamento este sobre o qual a igreja é edificada. E o próprio Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela.
Cristo veio primariamente para trazer salvação, para nos resgatar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Porém, muito mais do que aceitar a Cristo como Salvador e simplesmente acharmos que temos uma salvação, nós precisamos ter uma vida equilibrada. Precisamos ter uma vida totalmente estruturada em Cristo Jesus. Colossenses capítulo de número 2, versículo de número 6 nos diz: assim como recebeste a Cristo o Senhor, andai nele, nele edificado, nele radicado e nele confirmado. Ou seja, tudo isso traz uma ideia de nós estarmos em conformidade com a vontade de Deus. A palavra edificado transmite a ideia de construir um edifício sobre um alicerce profundo. É por isso que a Bíblia Sagrada diz para nós andarmos nele, em Cristo, edificado. Não basta apenas eu dizer que tenho Cristo, não basta apenas eu dizer que sou filho de Deus, eu preciso andar não com Ele, não para Ele ou não por Ele, eu preciso andar nele, é nele, na pessoa dele, para que eu possa desta forma estar edificado, um edifício sobre um alicerce profundo. Quando a palavra diz acerca de andar nele radicado, transmite a ideia raiz de uma árvore profunda, aonde está com as suas raízes totalmente fixada, lhe dando sustentação, nutrição e vida. Cristo é essa terra na qual as nossas raízes precisam estar fixadas, aonde não somente estaremos sustentados, mas também receberemos nutrição e vida. João capítulo 10, versículo 10, parte B, o Senhor Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa vida só é possível se nós estivermos radicados nele, se nós estivermos enraizados em Cristo Jesus. A terceira coisa que Paulo cita em Colossenses é nele confirmado. Confirmado tem a ver com autenticidade. Não basta simplesmente eu me rotular como cristão, eu preciso ser autêntico, eu preciso ser original. Se a palavra de Deus diz que Deus é imutável, eu não posso ter uma vida de oscilações. Uma hora eu sou, outra hora eu não sou. Uma hora eu quero, outra hora eu não quero. Uma hora eu sigo, outra hora eu não sigo. Esta é a razão pela qual muitos têm uma vida desequilibrada. É porque não está edificado, não está radicado e não está confirmado nele. Cristo é aquele que veio para trazer esse equilíbrio que nós perdemos. Que você possa deixar Jesus entrar hoje na tua vida, na tua casa, e restaurar este equilíbrio, esse domínio que de repente se perdeu. E você vai ver que a tua história, a tua vida vai mudar. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus, em nome de Jesus.